essa brisa de como é que você faz para conseguir manter as amizades que você tem na sua vida adulta, as pessoas que você já conhece, manter contato, etc. Enquanto você trabalha, tem a sua rotina, tem gente que tem criança para cuidar, etc. É um assunto que me fascina muito e nos últimos meses tem estado muito presente na minha vida, especialmente esse debate de como é que eu faço para manter as minhas amizades ao mesmo tempo que eu conheço gente nova, não é muita gente, como é que isso fica na minha cabeça? Eu tenho brisado muito sobre isso, como é que eu priorizo isso, como é que eu priorizo trabalho, rotina no meio disso, férias, se eu vou visitar alguém, como é que eu faço, quem que eu vou priorizar? Cara, isso é uma questão que tem estado tão presente e que eu queria muito trocar ideia com você sobre isso, porque eu acho que você tem um contexto bem diferente do meu, mas você já deve ter brisado sobre isso de alguma forma. Então eu queria muito te convidar para essa conversa, que vai ser uma espécie de podcast visual, onde eu vou estar criando alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Eu tinha pensado talvez em fazer uma espécie de cartão postal, né, que eu posso mandar para alguém, alguma amizade, porque aí meio que combina com o tema, o assunto principal. Mas eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Eu peguei essa fita e eu peguei esse lápis. Essa giz de cera, na verdade, né? Então, se você quiser se aprofundar aqui comigo, se você quiser pegar também algum papel, uma caneta, você não precisa, você pode estar só aqui escutando e trocando comigo nos comentários, eu ficaria muito contente. E já adianto que se você for uma pessoa que talvez goste de um consumo mais rápido, aquela vibe meio TikTok, vídeo acelerado, eu não acho que esse vai ser um papo muito pra você. Isso aqui vai ser, a intenção desse papo é realmente ser uma coisa mais profunda. Inclusive motivo muitas pessoas a não acelerarem esse vídeo. Eu acho que é o tipo de troca que reverbera melhor quando a gente está num X, entre aspas. E eu queria muito abrir esse tema, talvez, contextualizando um pouco, não é? Porque você, talvez, tenha 50 anos e morou na mesma cidade a vida inteira. Ou você, talvez, tenha 23 anos e já se mudou 7 vezes. Não sei qual é a sua situação. Mas toda essa questão geográfica e todas essas escolhas de vida acabam influenciando muito, né, a nossa relação com as pessoas à nossa volta, as pessoas que a gente conheceu, a forma de manter contato. Então, por exemplo, alguém de 50 anos, por exemplo, sei lá, não tinha Orkut na época, né, para manter o contato com você, que talvez hoje em dia tenha 30 e poucos, você conseguiu manter contato com todo mundo desde o ensino médio, desde a época da escola. Então eu acho muito interessante assim, pensar como essa questão geográfica, mas essa questão também de idade afeta muito essa discussão. E eu acho que nada melhor do que eu tentar abrir umas coisas que eu acho que eu nunca abri aqui no canal, que são bastante pessoais minhas, que são além do tiro do papel, né? Realmente o Thiago CPF e contar um pouquinho dos desafios que eu tenho passado em relação a isso, de manter amizades e de fazer amizades novas, dentro do meu contexto, para ver se faz sentido como pontapé inicial dessa conversa. E eu já vou adiantando que enquanto eu fizer isso, eu vou testar uma técnica que eu lembrei que eu gostava muito de fazer quando eu era criança. Eu gostava muito de pegar esse giz de cera ou um lápis de cor e desenhar alguma coisa meio que riscando, sabe? Então, sei lá, se um bonequinho de palito é assim, normalmente, eu vou fazer o bonequinho assim, ó, criando meio que essa textura, sabe? Isso é uma coisa que eu gostava de fazer. Eu não sei se vai ser divertido hoje, mas eu vou testar. E para abrir um pouco esse contexto do Thiago e amizades na vida adulta, etc., eu acho que é muito importante você entender que nos últimos 10 anos eu me mudei umas 4 vezes. Então, isso foi uma coisa que afetou muito o meu círculo social mais presente, digamos. Que a minha tendência sempre foi isso. As pessoas com quem eu tenho mais trocas ou trocas mais profundas são as pessoas com quem eu tô ali presente conversando fisicamente. Por mais que eu goste de manter contato com a galera online. E nessa última mudança, que tem cerca de 2 anos, que foi aqui para Pamplona, na Espanha, que é a cidade da minha namorada, aconteceu um fato curioso. Eu me mudei sem estar trabalhando ou estudando aqui. Porque a cidade onde eu morava antes, que foi uma mudança que eu fiz a trabalho, eu me mudei para Londres, passei 6 anos lá. Foi uma mudança onde eu fui trabalhar, então eu conheci gente, eu passei 8 horas por dia trabalhando com essas pessoas no escritório, convivendo, etc. Então você acaba conhecendo gente naturalmente. Eu também já conhecia 1 ou 2 pessoas que moravam lá, essas pessoas foram me apresentando ao grupo social delas. Então fazer amizades foi mais fácil. E eu acredito também por eu estar nos 20 e poucos anos, ou 20 e muitos anos nessa época, isso também foi facilitado.
Acho que existe uma tendência que não pode ser generalizada, né? Eu vou até tentar fazer um gráfico, talvez, sobre isso, não sei aqui, desenhar no papel. Mas eu acho que existe uma tendência com essa questão da idade. Eu acho que quando você está com uns 20 e poucos anos, você está num período muito de horizontalizar, talvez, as suas relações, né? Como se quando você fizesse isso aqui, ó. Você está abrindo possibilidades, você está conhecendo gente diferente. Então você tem essa pessoa aqui, você tem essa outra pessoa aqui, você vai esbarrando com muita possibilidade de conhecer pessoas, seja porque você está indo para festas durante a universidade, ou seja porque você está querendo conhecer alguém, entrar num relacionamento sério, aí as pessoas vão te apresentando, não sei o quê, não sei, enfim, existe uma série de razões para isso, mas parcialmente eu acho que também tem pessoas que estão no início dos 30 que às vezes pensam em ter filhos, e aí entram num relacionamento sério, e aí o relacionamento sério faz a pessoa sair menos, ter menos interesse em conhecer mais gente. Existe uma série de fatores que a gente não pode generalizar, mas que interferem um pouco para o que eu acho que acontece, que é nos 20 mais ou menos anos, acontece meio que isso aqui é a prioridade, essa horizontalização, e aí depois acontece essa verticalização, eu acho, quando você tem uns 30 blá, ou 20 e muitos, você começa meio que assim, cara, eu não ligo tanto para conhecer um monte de gente, sabe? Eu posso ser menos horizontal. Eu posso só focar em conhecer muito bem essas 3 pessoas aqui, sabe? Acho que essa tendência se isso aqui fosse um gráfico que mostra o poder da relação, né? Seria isso. Tipo, essa pessoa meio que... Esse gráfico tá muito feio, né? Mas acho que deu pra pegar a ideia. Você prefere mega aprofundar com essas pessoas do que com essas aqui. E eu não tô falando que eu não tinha amizades profundas quando eu tinha 20 anos, tá? É claro que, você pode verticalizar quando você tem 20 e poucos anos, mas eu acho que existe essa tendência de talvez não ter tanta motivação, assim, pra conhecer gente nova depois que você vai ficando mais velho, porque você já tem seus grupos pra manter, né? Porque com trabalho, com rotina, com todas essas coisas, você tende a dar mais atenção para aquelas pessoas que você já confia, aquelas pessoas com quem você já tem um histórico de experiências, que você se conecta, etc. Então por que eu estou trazendo tudo isso? Para comentar que a minha mudança para Pamplona envolveu muitas reflexões sobre esse assunto especificamente. Envolveu muitas reflexões sobre eu estar introduzido num ambiente onde eu queria conhecer gente, mas ao mesmo tempo essas pessoas já tinham seus círculos sociais, já têm seus hábitos, e ao mesmo tempo já tem rotina, e ao mesmo tempo já tem trabalho. Então conhecer gente aqui foi um dos maiores desafios recentes que eu tive, no nível pessoal. Eu brinco até, né, que se antigamente para conhecer gente eu precisava colocar um esforço 3, por exemplo, de 0 a 10, né? 3, 2, 4, com muito pouco esforço eu conseguia fazer amizades. Hoje em dia não, né? Porque agora tá muito mais tranquilo. Mas quando eu me mudei pra cá, era uma outra vibe. Eu acho que eu precisava colocar, assim, um 9. Eu precisava colocar um 10. Assim, realmente me expor a situações que normalmente eu não faria, ou ir pra uma coisa que eu não iria, ou me inscrever numa aula que eu não me inscreveria, pra justamente tentar criar um pouco de horizontalidade, ou seja, esbarrar com umas pessoas com quem eu pudesse verticalizar depois, com quem eu pudesse criar uma relação mais próxima. E isso é um conceito que tem me fascinado, assim, de pensar sobre esse assunto. Então, recentemente eu tive uma troca. Eu conversei com uns amigos meus sobre isso, amigos que têm contextos diferentes também. Uma pessoa que se mudou muito durante a vida dela, a outra pessoa que passou muito tempo na mesma cidade e é mais introvertida, por exemplo, ou a outra pessoa que sempre morou na mesma cidade e é mais extrovertida. E eu reparei padrões de comportamento muito legais, assim. Eu reparei que tinha a pessoa que é mais introvertida e, assim, não conhece gente nova mesmo, se não for alguém do trabalho com quem ela já tem que passar muitas horas. Ou a pessoa que é mais extrovertida e ainda conhece uma galera por amigos, etc., mas também não expande muito esse seu núcleo, né? Então foi interessante notar que essa dificuldade que eu tenho sentido de entrar, talvez no grupo, ou de conhecer mais gente, ou de verticalizar relações, é meio que uma tendência comprovada pelos meus amigos que passaram muito tempo no mesmo espaço, sabe? Tipo, se eu chego aqui numa cidade nova e tô tendo dificuldade de conhecer gente, os meus amigos que estão na mesma cidade por muito tempo estão meio que confirmando esse viés, assim, tipo, eles estão falando, cara, eu realmente fico aqui mó tempão e eu não troco muita ideia com gente nova.
Então isso me deixou muito brisante, assim, muito pensativo sobre esse assunto. E eu comecei a notar, assim, que mesmo quando eu conheci a gente num sentido de horizontalizar, do tipo, eu conheci 10 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas, e agora eu quero aprofundar com alguma delas, existiu uma outra barreira que eu acho que é muito interessante. Como eu comentei, né, quando você vai chegando numa idade talvez um pouco mais velha, que você está com rotina de trabalho, que você está com dificuldade de já manter as amizades que você tem, eu sinto que você não pode ir com muita sede ao pote quando você está conhecendo gente. É quase como se fosse assim, se eu conheço um cara que parece super gente boa, mas ele já tem seus círculos sociais na cidade, etc. Se eu convidar esse cara para um programa novo a cada 3 dias, porque eu tenho tempo, porque eu não conheço quase ninguém que eu quero aprofundar com aquele cara, fica uma coisa meio intensa demais, talvez. Vai variar de pessoa para pessoa de novo, né? Mas enfim, eu imagino que a maioria das pessoas nessa situação simplesmente não pudessem, porque elas já têm que encontrar as pessoas que ela conhece, ou porque a pessoa está cansada de uma semana de trabalho. Então eu notei esse fato interessante também, que é engraçado, né? De você, além de talvez sentir dificuldade de conhecer gente para horizontalizar, na hora que você vai verticalizar, é difícil você ir de uma forma rápida construindo essas relações. Isso é uma brisa que eu acho acho que foi uma das que mais chamou a atenção, assim, quando eu estava pensando sobre esse assunto. Não sei se você já sentiu isso, mas quando você talvez se mude ao mesmo tempo que alguém, essa pessoa também não conhece muita gente, acho que esse processo é até mais fácil, né? Você e a outra pessoa estão numa situação onde vocês querem conhecer gente nova, e aí vocês não têm muito um círculo, então vocês podem se encontrar com muita frequência. Mas no caso de alguém que já mora na cidade, que já tem seus contatos ali, né? Eu sinto que é mais difícil, assim, esse aprofundamento. É quase como se você tivesse que ter timelines, uma linha do tempo diferente para cada uma dessas pessoas, talvez. E agora eu vou começar a experimentar um pouco com fita, aliás. Vou começar a testar o que acontece quando eu escrevo com isso. Que não é a primeira vez que eu faço, né? Já escrevi algumas vezes com fita ou com outros materiais, mas eu quero usar essa fita para escrever uma frase que me veio em mente, uma frase clássica. Oi, quer tecer? Vai bate-papo da UOL. Inclusive, queria até comentar contigo as coisas que mais fizeram diferença para mim na hora de conhecer gente aqui, sem forçar a barra, sem ter pressa. Foi uma coisa meio óbvia, né, quando se trata dessas coisas que você pode fazer para conhecer gente. Que é se inscrever em algum curso, se inscrever em alguma aula de esporte e tentar fazer isso de uma forma que se alinhe com você, né? Que, por exemplo, eu me mudei para cá, eu pensei, cara, eu quero me inscrever num futebol, por exemplo. Eu gosto de fazer futebol, um esporte que eu sempre gostei. E é um cardio muito bom. Mas eu não gosto muito da vibe das pessoas do futebol, entre aspas. E eu acho isso uma coisa horrível de se falar, tá? Porque é claro que eu tenho várias amizades muito boas que eu fiz jogando bola com as pessoas. Mas eu sempre senti uma certa dificuldade de aprofundar essa relação com amizades do futebol, entre aspas. Eu sentia que era muito legal, a pessoa ia lá, jogava com você, vocês se divertiam. Mas se eu fosse passar férias com aquela pessoa, eu não sei se aquele perfil normalmente é um perfil que seria comigo. Então foi muito curioso, porque por acaso o futebol foi uma coisa que me ajudou muito a conhecer gente aqui, mas foi uma coisa que eu precisei nichar. Eu realmente precisei explicar, por exemplo, para as pessoas que, olha só, a gente vai fazer um futebol, mas o objetivo aqui do futebol não é jogar muito sério, não. Aqui o objetivo é meio que fazer um cardio depois dos 30, sabe? Fazer uma... Como é que eu posso explicar? Fazer um exercício físico que ao mesmo tempo seja tranquilo, mas ao mesmo tempo seja divertido. E foi interessante porque nichando dessa forma, entre aspas, usando termos de marketing para fazeção de amizades, foi muito mais simples conhecer gente que tem alinhamento comigo. Porque são aquelas pessoas que não vão levar aquela coisa super a sério, que não vão, sabe, ficar
reclamando durante o futebol, que, nossa senhora, que coisa chata jogar com gente assim. Então foi interessante notar que tentar criar também os meus eventos, digamos, na cidade, ou criar os meus eventos para motivar esse tipo de encontro, foi uma coisa que, nossa senhora, fez uma diferença absurda. Inclusive tem uma sacada, entre aspas, que eu achei óbvia, talvez depois de ter percebido, mas que ao notar que ela aconteceu, eu fiquei, caramba, isso aqui é realmente uma coisa que até quem não se mudou de cidade pode aproveitar para encontrar com aquelas amizades, né, que você quer ver mais, mas talvez você não veja com tanta frequência. Que é você ter um compromisso quinzenal, ou já mensal, ou semanal agendado. O semanal talvez seja intenso demais, né, para quem tá, entre aspas, na vida adulta. Talvez seja frequente demais. Acho que quando exercício é mais fácil, porque exercício é uma coisa que muita gente às vezes sofre para colocar na rotina, né? Então ter um futebol semanal é mais fácil de botar. Mas eu sinto que qualquer tipo de atividade que você coloque quinzenalmente, mensalmente, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo lugar, é uma forma muito legal de você conseguir manter contato com as pessoas que você quer manter contato. Porque você está basicamente excluindo um processo de decisão ali. Você está criando um comprometimento que é sempre no mesmo dia, que é sempre no mesmo lugar, que é sempre no mesmo horário. E aí isso poupa um pouco da energia da pessoa, aquilo se torna uma espécie de hábito, uma espécie de ritual na semana dela. Então essa é uma coisa que eu fiquei muito reflexivo depois que eu criei isso aqui para fazer amizades. Eu pensei, caramba, se eu morasse na mesma cidade, essa talvez fosse a mesma estratégia que eu fosse usar para manter essas amizades. Então já fica o recado pro Thiago do futuro, pro Thiago de talvez 5 anos pra cá, não sei, quando eu já estiver cansado sempre de encontrar as pessoas, eu criar um compromisso quinzenal de jogo de tabuleiro ou de tomar uma bebidinha para falar de alguma coisa. Esse tipo de coisa pode ajudar bastante, né? Porque eu já sei que toda quinta-feira, cada 2 semanas, vai rolar esse encontro. Então isso é uma coisa que eu falo em voz alta e penso, é claro, Thiagão, é claro que isso vai fazer a diferença, vai ser mais fácil encontrar as pessoas, você saberia disso. Mas acho que parar para organizar isso é uma coisa que pouca gente prioriza, né? E só uma observação, eu acho muito estranho falar sobre isso para a internet, entre aspas, porque isso sempre foi meio que uma insegurança minha, trazer esse assunto. Eu sinto que quando você está no mesmo lugar e você já tem seu grupo de amigos e você já conhece gente, essa coisa de, nossa, essa pessoa não tem amigos, é uma coisa meio vergonhosa, né? Eu não sei explicar. Essa coisa de você estar num lugar há muito tempo e talvez não ser uma pessoa, entre aspas, popular, pode trazer um senso de vergonha para algumas pessoas. Para mim sempre foi tranquilo, assim, acho que eu sempre fui mais de priorizar amizades profundas em vez de necessariamente conhecer todo mundo, né? Mas eu acho que para algumas pessoas esse senso de, nossa, eu não conheço ninguém aqui, traz um pouco de vergonha. E para mim traz. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sinto que quando eu cheguei aqui e, por exemplo, alguém me falava, você conhece muita gente, como é que tá e tal? Pô, cara, eu senti uma vergonhaça, assim. Eu senti uma coisa assim, essa coisa de falar que eu não tem gente aqui que eu me conecto ainda, ou que eu ainda tô conhecendo gente. Foi uma fase difícil. E especialmente essa fase de... Como é que eu posso explicar? De não saber nem se reconhecer se a pessoa é uma amizade ou não. Tipo, será que essa pessoa é só conhecida? Será que ela já é minha amiga? Será que eu posso convidar ela para um café? Será que não? Eu sinto que quando você está num círculo onde você está conhecendo pessoas, e isso ainda é muito valioso para você porque você não tem amizades, você meio que overthinka aquela coisa, você pensa demais. Porque naturalmente se eu continuasse, por exemplo, no Rio, onde eu nasci, onde eu vivi por muitos anos, se eu quisesse convidar alguém para um café, se eu quisesse fazer alguma coisa com a pessoa, eu só convidava, não pensava. Acho que é porque assim, eu sentia vontade e eu fazia. E aqui eu sinto que eu fiquei muito nessa vibe, assim, por muito tempo, de... Peraí, eu acabei de conhecer a pessoa, será que eu convido ou será que eu não convido? Será que se eu mandar mal, eu vou estar queimando aquela amizade, etc? Será que eu tô sendo... Sabe? E é o tipo de pensamento que eu nunca ia ter se eu não tivesse num ambiente novo, né? Acho que tem essa questão cultural aqui também pra mim, porque a Espanha é um país diferente, né? As pessoas aqui, pelo menos no norte da Espanha, são mais fechadas do que as pessoas do sul, ou que as pessoas do Brasil, por exemplo.
Então eu acredito que isso é como é que eu posso dizer, uma aventura que tem esse bloqueio a mais, talvez como se fosse um desafiozinho que eu não sei a resposta exatamente. E a gente tá chegando ao final da frase, eu não vou conseguir escrever o quer tecer. Deixa eu pegar essa câmera escondida aqui, ó, que eu tenho, pra mostrar como é que tá ficando por um outro ângulo. Mas é interessante nesse exercício de ir escrevendo com outro material, porque eu acho que a gente se limita muito, né, quando se trata de ferramentas. Às vezes a gente pensa que, pô, escrever é com a caneta. Até que, sei lá, um dia alguém te pergunta, que foi uma pergunta que me mandaram há pouquíssimo tempo: Thiago, você escreve com lápis normal ou você escreve com lápis de cor? E aí eu percebi que, cara, eu nunca tinha parado pra pensar que eu podia escrever com lápis de cor. Ninguém vai me impedir. E seria equivalente a escrever com caneta, né? Beleza, eu vou errar, não vou conseguir apagar. Só que eu achei muito curioso quando me fizeram essa pergunta. Eu fiquei, caramba, como é que eu nunca questionei essa materialidade do lápis de cor? Isso foi engraçado. E eu acho que pra fechar esse papo, que é um papo que é bem vasto, eu peguei um post-it há um tempo atrás, porque eu queria meio que tentar resumir esse assunto inteiro, né? Então eu anotei aqui, assim, pontos principais que eu não queria esquecer de falar no final desse vídeo, e que eu acho que são legais de falar sobre esse assunto de manter amizade, fazer amizades novas, etc. Acho que o primeiro ponto principal, assim, que eu queria meio que destacar é o fato de que manter amizades é difícil quando você se muda bastante. Eu não sei se o seu caso é uma pessoa que se muda, se você é uma pessoa que mora sempre na mesma cidade. Eu imagino que talvez para você seja difícil por razões diferentes. Inclusive por causa disso que eu tô falando, que eu quero muito saber a tua experiência com isso nos comentários, eu quero muito ler sobre esse assunto de uma perspectiva real. Mas no meu caso, uma coisa que eu tenho tentado fazer, não com todo mundo, quando se trata de manutenção de amizade, é tentar alinhar um pouco essa questão da comunicação. Porque especialmente quando a gente mantém amizades no ambiente digital, a gente vai ter a pessoa que é mais de enviar áudios, a gente vai ter a pessoa que é mais de escrever carta. Quem faz isso? É porque tinha uma amiga minha que escrevia carta. Vai ter a pessoa que é mais de ligar, a outra que realmente assim, só vai te encontrar pessoalmente quando você combinar de encontrar com ela, quando ela for te visitar, ou você for visitar ela. Então acho que cada pessoa tem meio que a sua dinâmica de manter contato, né? Só que a gente nunca alinha isso. Nunca tem um momento que você fala, pô, eu sou essa pessoa que mantém contato desse jeito. E eu acho que isso dificulta muito a nossa dinâmica, né? De entender em que pé tá essa relação. Essa pessoa é meio que aquela rede de apoio com quem você pode contar e que você sabe que nada mudou, porque você ainda segue muito, sabe, com aquele sentimento assim, de proximidade da pessoa. Ou se na verdade agora é uma pessoa que você não pode contar, porque você não tem mais contato com ela. E eu acho que isso é interessante, né? Como isso é uma coisa que a gente nunca estabelece muito bem. Em nenhum momento a gente combina isso com as nossas amizades. A gente combina isso às vezes quando a gente... Às vezes não, né? Eu espero que sempre. A gente combina isso quando a gente tá numa relação amorosa, né? Quando você entende que em pé você tá com outra pessoa, em que... Sabe, esse tipo de coisa a gente tende a alinhar. Mas isso não é uma coisa que com amizade eu acho que existe muito esse hábito grande de se fazer, né? Acho que é uma situação bastante diferente, uma situação bastante... Como é que eu posso dizer? Não é vulnerável. Eu acho que definitivamente não é vulnerável o que eu quero dizer, mas não existe muito esse hábito. Pode ser considerado meio estranho, talvez, se alinhar certas coisas. Porém, eu acho que se pra pessoa for estranho falar sobre isso, isso já é meio que uma bandeirinha vermelha ali, né? Um sinal de que, peraí, não sei se isso aqui é uma relação tão interessante assim, se a pessoa não quer falar sobre isso. Mas olha, eu hoje em dia não faço isso de uma forma mecanicamente, nem como se fosse uma regra. Pra mim é uma coisa meio... Como é que eu posso explicar? Quando eu tenho oportunidade eu comunico. Vamos supor que a pessoa demore pra responder uma mensagem minha ou eu demore pra responder uma mensagem dela. Eu tento alinhar com ela se tá tudo bem fazer isso. Se tá tudo bem abraçar a comunicação assíncrona. Tem um amigo meu que, por exemplo, é muito presente na hora de responder, na hora de... Ele é aquela pessoa que se eu mando mensagem no WhatsApp, ele vai imediatamente falar, opa, eu respondo depois, em vez de ele simplesmente responder depois, por exemplo. Ele é um cara muito responsivo e ele meio que espera essa mesma coisa pra ele também, né? Ele espera que as pessoas sejam responsivas. Então eu já sei que com ele é meio assim.
Então se eu não puder responder na hora, eu preciso alinhar com ele, olha só, te respondo em breve. Porque eu sei que senão ele vai se sentir meio mal, ele vai se sentir meio ignorado. Enfim, questões dele, de terapia, de coisas que ele explora, questões que aconteceram com ele. Mas eu acho que isso é legal, assim, pensar que cada ser humano que está na nossa vida tem uma dinâmica diferente e que a gente pode tentar alinhar a nossa comunicação àquela pessoa, né? Não necessariamente isso é um sacrifício, tá? Porque talvez tenha gente interpretando isso dessa forma agora, né? Eu não tô falando que você precisa, nossa, super sacrificar, um monte de coisa, não sei o que. É só ter uma noção que, pô, esse cara aqui ele gosta de uma respostinha mais rápida. Se eu puder, é bom alinhar com ele. Só, calma aí, já te respondo. Comunicação digital é uma parada muito confusa, né, cara? Só de pensar que tem gente que só usa o joinha para se comunicar e tem gente que escreve tudo com letra minúscula, como eu, por exemplo, já mostra um pouco da diversidade que existe quando se trata de abordagens para isso, né? E acabei de finalizar aqui o Oi Quer Tecer. Não sei o que isso aqui vai virar, se isso vai virar alguma coisa, mas foi uma criação que aconteceu aqui durante esse tempo. Inclusive isso me dá uma ideia que talvez, para fechar meio que esse podcast visual com uma criação tangível, que eu nem sei se era meio que o objetivo, né? Eu posso criar uma espécie de cartão postal com esse lance do Oi Quer Tecer. Só que como já foi... Acho que a gente tem... Não sei por quanto tempo eu vou escrever isso aqui de novo. Eu acho que eu vou escrever o Oi Quer Tecer com essa técnica aqui, sabe? De ficar fazendo assim. Só que deixar isso bem mais predominante, né? Porque aqui eu meio que fechei essas linhas. Então eu acho que eu vou fazer isso aqui nesse formato, que é um papel antigo que eu usei para fazer um post. Mas eu vou tentar deixar essas linhas mais marcadas, assim, que eu criei dessa forma, sabe? Para não ficar uma coisa meio fechada e padrão. E enquanto isso eu vou comentar contigo, enquanto eu escrevo nesse Oi Quer Tecer com essa técnica, os outros pontos, assim, que eu achei legais, assim, que foram meio que conclusões desse papo. Novamente, eu não sei se isso aqui é meio que dica de como manter amizades ou dica de como fazer amizade, mas são só algumas conclusões que meio que vieram para a superfície enquanto eu pensava sobre esse assunto, tá? Uma coisa que foi muito presente foi não se prender aos extremos. O que eu quero dizer com isso? Nossa, essa pessoa não fala comigo há tanto tempo, logo eu não posso contar com ela. Ou, essa pessoa responde de uma forma muito objetiva o WhatsApp, então ela não é mais minha amiga, ela não tá nem aí pra mim. Eu acho que isso é tão complexo, tão mais complexo do que o tempo que você leva para responder, ou a forma com que você responde. Existem tantas variáveis envolvidas nesse lance de manter contato, etc., que, sinceramente, levar essas coisas pro extremo, que é uma coisa que está cada vez mais comum na internet. Eu acho que quanto mais você navega na internet, mais você vê essa polarização de opiniões, tudo é visto de uma forma extremamente binária. Eu acho que quanto mais a gente pensa dessa forma, mais fácil você vai para esse lado, né? Mas eu tento sempre abordar isso de uma forma meio fluida. Quase como se fosse assim, eu tenho na minha mente muito claramente quais relações talvez façam sentido priorizar nesse momento, mas eu não vou eliminar alguém necessariamente da minha vida só porque, nossa, ela se comunica desse jeito, etc. Eu acho que se eu fosse fazer um gráfico, que eu até cheguei a desenhar recentemente para um amigo meu, é quase como se fosse uma coisa assim, ó. É como se tivesse, assim, duas setas, quatro quadrantes, né? Tem meio que esses ambientes aqui. Aqui é meio que a energia que você investe para manter uma amizade. Ou seja, se você coloca muita energia, né, você está nesse quadrante aqui da direita. Isso aqui é pouca energia. E isso aqui são meio que as suas necessidades atuais. Então tem a pessoa que por exemplo, você coloca muita energia e não atende às suas necessidades. Acho que isso é um grande perigo, né? Que é a pessoa que está aqui, por exemplo. Então essa pessoa aqui é o tipo de pessoa que eu procuro não manter muito contato. É um tipo de pessoa que, nossa senhora, eu acho que não. Eu, por enquanto, pelo menos, eu prefiro, cara, é melhor manter uma distânciazinha. Eu não preciso necessariamente eliminar ela da minha vida automaticamente. Talvez com tempo e consistência nesse sentido, sim, né? Mas normalmente eu tento muito olhar para esse lugar aqui que é interessante, que é a pessoa que atende minhas necessidades, mas está aqui, né? Nesse lugar de ou eu gastar muita energia, ou nesse lugar onde eu gasto pouca energia, essa pessoa meio que atende minhas necessidades de relação. Então, acho que dando exemplos aleatórios, né? Se alguém mora muito longe de mim, eu só encontro essa pessoa
uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, por uma viagem, por exemplo, quer dizer que eu boto bastante energia para encontrar essa pessoa, né? Eu tenho que organizar a viagem, tenho que organizar com ela, etc. Mas também minhas necessidades naquela relação definitivamente são atendidas. E aqui na energia baixa e necessidades atendidas talvez seja o que eu comentei, né? Uma amizade do meu futebol nichado ali, uma pessoa que eu gosto, mas foi muito simples encontrar com ela, porque eu sei que toda quarta-feira, tal hora, a gente vai jogar futebol. Então é uma coisa que é muito simples de se manter, né? Então eu tenho pensado muito nisso aqui, como as pessoas vão meio que oscilando nesse gráfico, elas não ficam no mesmo lugar. Essa pessoa pode vir para cá semana que vem, pode vir para cá daqui a 2 anos, não sei muito bem como se mantém, mas é definitivamente assim, uma coisa que eu tenho refletido um pouco, tentando não também matematizar, né, esse assunto. Acho que esse gráfico é só uma forma de pensar sobre essa questão de que as pessoas vão se alterando assim, em termos de status, onde eu coloco elas, como eu visualizo elas na minha vida. E para fechar essa reflexão, eu queria muito enfatizar esse lance que eu comentei do poder que existe, né, de às vezes você criar um compromisso semanal, uma coisa meio que quinzenal, e não precisa nem ser uma coisa anunciada, né? Eu acho que você pode mesmo ter na sua cabeça, isso é uma coisa que tem me ajudado, tá? É isso que eu tô comentando, para manter a amizade. Seja um hábito de tipo, eu vou na academia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Sempre que eu caminhar para academia, eu vou tentar chamar alguém, eu vou tentar ligar para alguém para que eu consiga manter essa amizade de uma forma mais próxima do que eu conseguiria se eu, se não ligasse, se eu só usasse texto, se eu só usasse WhatsApp. Então eu acho que isso é uma forma de tentar associar, né, alguma coisa que eu já faço no meu dia a dia com esse hábito de manter contato. Ou essa questão do futebol que eu comentei, de eu poder estar sem pensar muito, assim, no mesmo dia, todo dia, mesma semana, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Claro, vão sempre variando um pouquinho, né? Tem algumas semanas que algumas pessoas não podem. Mas, nossa, eu fico pensando como, por exemplo, se eu estivesse no Rio, eu ainda faria isso para manter contato com os meus amigos. Fazer um jogo de tabuleiro, ou um poker semanal, ou um barzinho semanal, ou quinzenal, não precisa ser semanal, né? Inclusive eu lembrei agora que tive uma época que eu tinha isso com uma galera de lá. A gente fazia um negócio chamado... Isso vai soar muito nerd, é engraçado. Era um encontro chamado De Bateria, cara, e que era maravilhoso. Eu acho que era a cada 15 dias. Aí a cada 15 dias a gente se encontrava e alguém falava sobre qualquer tema. Eu não lembro se tinha algum tipo de restrição, assim. Eu acho que era realmente qualquer assunto. Desde um cara que ia falar pra você sobre como você pode entrar no avião mesmo que você esteja atrasado para um voo, sei lá, até alguém que te explica um pouco sobre um poeta do século não sei quanto. Sendo que assim, eu ia nessas paradas e às vezes eu nem gostava do assunto. Eu lembro que nesse caso aí do poeta foi isso, assim, eu não acompanho muito poesia. Esse cara falou de um poeta do século não sei o que lá, e eu fiquei, ok, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Porque, assim, no mínimo eu vou ver uma pessoa muito apaixonada por aquilo que ela faz, falando sobre uma coisa que ela é apaixonada. E eu acho que isso é legal. Assim, no geral, eu gosto muito desse tipo de coisa, de quando alguém fala sobre algo que ela ama e tal. Então isso foi uma coisa que eu apreciava muito, assim. Especialmente porque, nossa senhora, eu pegava muito trânsito pra voltar pra casa. Na época que eu morava no Rio. E aí, como esse amigo meio que morava no meio do caminho, era uma forma de eu cortar, assim, cortar o trânsito, né? Voltar mais tarde e conseguir pegar menos trânsito. E a gente chegou, assim, a uma conclusão, né, dessa ilustração aqui, que pode ser meio que um cartão postal no futuro, né? A proporção não ficou centralizada, mas isso não é um problema. Eu posso passar isso aqui pro meio. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Se isso aqui vai virar uma espécie de sticker, se isso aqui vai virar não sei o que isso vai ser. Mas a gente criou alguma coisa, né? Acho que o ponto desse exercício aqui de eu estar conversando contigo e desenhando, ilustrando, o ponto dessa espécie desse podcast visual é justamente esse. É meio que, cara, eu quero só deixar a imaginação fluir, sem julgar o que eu tô criando, sem perfeccionismo. Saíram umas coisas bem aleatórias, né, durante esse papo. Desde brincar com essas formas diferentes aqui de escrever, até formas de ilustrar, até meio que essas intervenções que eu fiz numas ilustrações que eu criei para a newsletter. E para fechar esse papo, eu queria deixar um convite para você. Na verdade, 2 convites.
O primeiro é que eu queria entender, se você chegou aqui até o final, que, nossa senhora, eu realmente, assim, enquanto eu falava, a minha cabeça estava assim, eu já teria saído desse vídeo há muito tempo, eu acho, porque deve ser estranho escutar a minha experiência só. Então eu queria muito que você compartilhasse a sua. Eu queria muito entender como é que é a sua vivência disso. Você se mudou muitas vezes, você fica na mesma cidade por muito tempo, você vive na mesma cidade a vida inteira. Como é que é a sua situação? Como é que você lida com essas coisas? Desde manter a amizade até você fazer amizades novas. Eu tenho bastante curiosidade, assim, de entender os perfis diferentes disso. Para mim isso é um assunto que tem sido muito, sim, importante para mim recentemente. E eu também queria te convidar, caso você goste desse troca de ideias mais aprofundada, e você quiser trocar uma ideia, inclusive, diretamente comigo, eu queria te convidar a conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, que, para quem não conhece, é o meu curso de criatividade, que não só tem exercícios criativos que eu uso para sair do bloqueio, mas também tem uma troca mensal. Então eu faço os plantões criativos, que é o nome disso, para eu poder fazer trocadilho com planta, todo mês. É um encontro pelo Zoom, que a gente tem de mais ou menos 2 horas, e que eu acho uma oportunidade maravilhosa, assim, para desenvolver sobre assuntos de vida criativa, de vida intencional. Então eu acho que se você ficou até o final desse episódio, eu diria que tem uma probabilidade aí de 97,62% se você se interessar pelo Criatividade Sem Bloqueio e também por essas trocas mensais que, assim, sempre me energizam muito. É raro eu sair de uma troca energizado. Normalmente eu fico assim, acho que essa energia talvez mais introvertida que eu costumo ter me deixa mais drenado, mas nesses encontros é bem diferente, assim. Eu saio energizado, eu saio com vontade de criar. Então eu queria te convidar a não só contar um pouquinho da sua experiência, né, até agora com essa questão das amizades, mas também conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, se bobear, participar desse próximo Papo do Plantão. Muito obrigado por você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo, sei lá, podcast visual. Não sei o que é isso aqui, eu não sei nem se isso aqui vai se repetir, mas foi divertido pelo menos pra mim, eu precisava colocar isso pra fora. Até a próxima.